Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje temos connosco o astrólogo Paulo Cardoso. O Paulo formou-se em Química, é escritor, pintor, ensaísta e um investigador do trabalho de Fernando Pessoa, sobre o qual irá fazer uma exposição em Madrid. Hoje o Paulo vai dar-nos algumas informações astrológicas sobre este ano e falar sobre os mistérios do trabalho de Fernando Pessoa. Paulo, bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado, sou eu. Tenho muito gosto, sobretudo porque gosto de conversar da alma e das coisas da alma. Portanto, que bom, portanto estamos profundamente em sintonia. Muito bem. Paulo, eu aprendi que a astrologia apareceu com os sumérios há 450 mil anos. As tabuinhas sumérias, analisadas pelo Zecharia Sitchin, que era um grande investigador da história suméria, dizem e mostram isso. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que, desde que o homem é homem, ele se interrogou o que é que nós cá estamos a fazer. E, ao interrogar-se, na altura, o que é que havia? Havia a Terra e haviam as estrelas, céu, havia o cosmo, havia a imensidão. E, portanto, desde os primórdios da civilização humana, o homem tentou estabelecer essa relação com o cosmos, tentar perceber o quê? Perceber onde é que nós vamos. E de onde é que nós viemos. Qual é essa nossa relação? Exatamente. Não é? E, especialmente os astrólogos, então começaram a ver que regras é que governavam esta relação entre os homens e Deus, entre os terrenos e toda a imensidão divina. Exatamente. Os sumérios, eu sei também que os sumérios foram os primeiros a dividir o tempo e o espaço em unidades de 6. Começámos pelos 12 meses, as 24 horas, os 60 minutos, os 60 segundos. Stonehenge, esse grande monumento antiquíssimo, megalítico, também tem divisões de 6. É um templo solar, no entanto, também tem divisões de 6. Nós sabemos que a história diz também que essa civilização megalítica descendia dos sumérios. Há muitas especulações e há muita verdade sobre isso. O que é que tu dizes do zodíaco com essas 12 divisões? É assim. O que é o zodíaco? Por um lado é curioso dizer, se falares no 6, porque os 12 signos que nós conhecemos, todos ouvimos falar no carneiro, touro, gêmeos, etc., mas, no fundo, eles prefazem 6 eixos. E é sobretudo isso que eu ensino aos meus alunos. Ou seja, o carneiro é oposto à balança, o touro é oposto ao escorpião. E cada signo e o seu oposto... 6 mais 6... tentam encontrar justamente a harmonia. E falarei mais adiante, se falarmos em que tempo é que estamos, quais são os nossos desejos, as nossas necessidades nesta altura da vida, desenvolvo um pouco mais essa dinâmica. Essa dinâmica. Entre os 6 não é? E os 6, exatamente. 6, 12, exatamente. Não é? Os 6 de um lado, os outros 6 do outro. Exatamente. Os seus opostos e complementares. Eu posso dizer que cada um de nós está cá para desenvolver o seu signo. Eu sou carneiro, o outro é touro, o outro é gêmeos, mas, de algum modo, para aprender a contrabalançar essa característica com o signo oposto. Vou dar um exemplo muito rápido. Carneiro é um signo instintivo, temperamental, guerreiro. Às vezes é difícil lidar com os carneiros. Oposto ao carneiro, quem é que temos? A balança, que é justamente um signo diplomata. Ou seja, pacificador, não é? Digamos que o carneiro tem que aprender a diplomacia da balança e a balança tem que aprender a ser mais espontâneo, que é o mais meu caso, arrojado. Que eu às vezes não me dou muito bem com os carneiros, e os carneiros são fantásticos. Aliás, todos os signos são fantásticos. Cada signo tem as suas características positivas e não viveríamos sem que assim fosse. Sem tudo isso, sem toda essa riqueza, não é? Sem toda essa Deus riqueza. não iria dizer, não, uns são maus e outros são bons. Portanto, qualquer dos 12 signos tem uma razão de ser. Claro. Então, mas o zodíaco, portanto, Zu é, isto vem da palavra animal. Exatamente. Portanto, ou seja, é como os antigos viam, ao olhar para os céus, as constelações, digamos, as estrelas fixas, e reconheciam
nesta esfera Figuras. celeste, figuras zoomórficas, portanto, com imagens de animais. E, portanto, estabeleceram essa relação com o cosmos através do chamado zodíaco, que é composto, como todos sabemos, pelos 12 signos do zodíaco. E se aquilo que rodeia a Terra são 360 graus, então cada um dos 12 signos tem 30 graus, exatamente. Ou seja, que são 30 dias de nascimento para cada signo, mais ou menos. Porque nós temos uma pequena diferença que dava para... Exatamente. Portanto, o Sol vai caminhando nesses 360 graus ao longo do ano. Ao longo do ano, e vai passando por cada um dos signos. Exatamente. Ele começa no signo de Carneiro, no dia 21 ou dia 22 de março, e começa a sua trajetória e acaba no último dia de Peixe, que vai preparar o primeiro dia de Carneiro. Portanto, eu não posso dizer que há bons e há maus. Cada signo prepara o signo seguinte. A intensidade... São tudo energias necessárias exatamente, do cosmos. Para a evolução de cada um de nós. Por exemplo, tu és Gêmeos, mas dentro do teu horóscopo há uma série de energias que estão espalhadas através de outros signos. E, no fundo, e depois vamos falar de Fernando Pessoa, porque ele pensava assim, nós estamos cá para desenvolver todas as outras energias que nos completam. Claro. E isso é o nosso desafio. E esse é o nosso desafio ao longo da nossa vida, na nossa missão de vida. Exatamente. Como é que esta passagem do Sol pelo zodíaco afeta a vida das pessoas e o mundo? É assim, nós podemos ver isto de uma maneira muito simplista. Os astros, no fundo, os astros, não é? É assim, nós podemos ver isto de uma maneira muito simplista, dizendo, 12 signos, eu sou carneiro, tu és touro, etc, etc. Mas não é tão simples. A verdadeira astrologia não é só isto. Aquilo que a verdadeira astrologia faz é fazer o gráfico de nascimento de cada um de nós. E aí já lá iremos à carta astral, não é? Portanto, a carta astral, o horóscopo, ou o mapa astral não é mais do que uma espécie de fotografia do momento rigoroso em que nós nascemos. E é esse gráfico, essa combinação planetária que nos viu nascer, que nos vai, vamos lá, desafiar cada um de nós à sua maneira. Ou seja, isso é um mapa estelar com o nosso ADN espiritual, o nosso ADN das estrelas. Podíamos dizer assim. Não é? E que, por acaso, reparem, isto daria uma conversa que nunca mais acabava. Nós necessitávamos umas 3 horas para falar sobre este tema. Muitas vezes é curioso, e eu faço astrologia há tantos anos, é muito curioso perceber que se nós analisarmos, por exemplo, um horóscopo de um filho e de uma mãe ou de um pai, nós vamos reconhecer características semelhantes. E nós dizemos uns para os outros, ele é assim porque é igual ao pai. Não, ele é igual ao pai não só porque o próprio horóscopo já indicava essa predisposição. E mais, imaginem, nós na gíria astrológica dizemos que Marte está em quadratura com Vênus, que há uma tensão entre o amor e a paixão, etc. E muitas vezes vamos reconhecer que o pai ou o avô da mesma pessoa também tem a tal quadratura Marte-Vênus. Ou seja, nós vamos herdar características simultaneamente cósmicas e biológicas ou genéticas. O nosso ADN, não é? E o ADN estelar. No fundo é isso. É isso mesmo. Portanto, este mapa astral, quando tu fazes um mapa astral a uma pessoa, do que é que isso lhe serve? É uma orientação? Ela tem mais consciência, ganha mais consciência? Eu costumo dizer que o mapa astral... E tu acertas-te sempre. Desculpa interromper. Que eu lembro-me que o Paulo virou-se uma vez para mim, há muitos anos, era eu adolescente praticamente, ele disse assim, tu tens aqui fama. Pronto, eu já era conhecido da Gulbenkian, não é? Porque as pessoas... Nós, bailarinas da Gulbenkian, a Gulbenkian ainda era uma elite, felizmente agora já não é tão elitista, era uma casa de elite. E na realidade eu lembro-me na altura, mas pronto, eu já tenho algum reconhecimento na minha carreira, e tu lembro-me que tu tens dito isso e realmente... Perentório, de uma maneira perentória. E foi assim trão. Porquê? Porque no teu horóscopo está isso. Sem ter que trabalhar isso. No teu horóscopo é assim, há vários pontos. Isto poderia parecer uma pequenina aula de astrologia, mas há vários setores do nosso horóscopo. E o setor que nos dá o sucesso é aquilo que nós chamamos o meio do céu.
quando algum de vocês falar com um astrólogo, perguntem onde é que está o meu meio do céu. Portanto, já sabem. No teu caso, no caso dele, o meio do céu está num signo que tem a ver com a popularidade, que é o signo de Caranguejo. Ou seja, havia uma predisposição para trabalhar no domínio do público, da relação com os outros, com a multidão. E, portanto, isto é um primeiro passo para que o César tivesse uma carreira que o poderia projetar a um número grande de auditores, de espectadores, e por variadíssimas razões que depois falaremos mais adiante. Mas, para responder à tua pergunta, é assim, o nosso horóscopo não é mais do que uma espécie de mapa do céu. E nós, se soubermos qual é o mapa das nossas estradas, se calhar essa informação é extremamente importante para podermos conduzir a aproveitar os momentos às vezes menos bons, as experiências, vamos lá, um pouco mais traumatizantes. Os testes, não é? Exatamente, que são testes da vida, que nos condicionam, que nos trazem sofrimento, e depois poder tirar mais partido daqueles momentos em que os astros estão a nosso favor, e então podemos expandir as nossas características. No fundo, a astrologia é isso. A astrologia é uma coisa simples. A astrologia, no fundo, o horóscopo é uma espécie de carta astral, horóscopo, mapa astral. No fundo, é uma espécie de fotografia onde aparecem todos os planetas, rigorosamente no momento em que nós nascemos e vistos do lugar onde nós nascemos. Se tu nasceres em Lisboa ou no mesmo momento nascer alguém em Coimbra, Abrantes ou Porto, ele vai ter um horóscopo ligeiramente diferente. Portanto, no fundo, o horóscopo marca qual é o nosso destino. Até porque quais são os nossos desafios. Geofísica do local onde nós nascemos também é diferente de um local para o outro. Obviamente. Porque a energia da Terra, a Terra também tem chakras, a Terra também tem pontos energéticos que variam de um local para o outro. Portanto, se eu nasço aqui, não é a mesma coisa que eu nascer ali. E então, ao mesmo tempo, o céu também está diferente. Então, tudo isso em conjunto, que vocês conseguem ler, os bons astrólogos, não é? Nem todos são bons astrólogos. Não, mas é verdade, és um bom astrólogo, Paulo, eu sei que és. Eu lembro na altura, um amigo meu, tu só viste um pouquinho do meu mapa, nessa altura, não é? E viste o mapa de um amigo meu e estiveste ali a descrever tudo, e foi tal e qual, sem eu conhecer nada. E assim, foi tal e qual, só coisas que ele sabia. Eu agradeço esse elogio, mas remeto para a própria astrologia. Sim, eu estudo, o mérito não é do astrólogo, o mérito é da astrologia, da sua própria antiguidade e do fascínio que sempre exerceu sobre o humano este mundo infinito que nos rodeia. Portanto, desde há milénios que o homem se indaga o que é que isto quer dizer, o que é que nós cá andamos a fazer. E a mim, particularmente, porque era cético, porque sempre... A minha formação é química. E também era um investigador nato. Também era um investigador física, nato. Matemática, estatística. E, no fundo, a minha primeira reação com a astrologia foi muito de... Mas como é que isto pode ser verdade? Como é que a minha vontade pode estar dependente daquilo que, no fundo, está marcado no meu próprio horóscopo? Isto, nos primeiros tempos, fez-me alguma confusão. Até que, por outro lado, eu cheguei à conclusão e disse assim, não... Então, se a minha vida, se a minha experiência de vida está marcada no meu horóscopo, é porque se calhar não há acaso. Se calhar aquilo que eu tinha que ser é aquilo que, de algum modo, estava retratado na minha própria carta astral e, portanto, era uma experiência útil para o meu próprio desenvolvimento. Assim como no teu caso, o teu horóscopo é uma espécie de indicador de quais são os desafios que tu vais... viver ao longo da vida. Tu tocaste num ponto muito importante, que eu considero muito importante, que é o livre-arbítrio. Tocaste subtilmente no livre-arbítrio. Eu, por acaso, às vezes, e sempre me pus essa questão, que é, nós temos a tendência, realmente, na carta astral, aquela tendência do ADN com que nascemos. Mas quando nós elevamos a nossa consciência a outro nível, nós conseguimos, às vezes, até ultrapassar um pouco essa tendência. Sobretudo aquelas experiências menos boas, como tu dizes, não é? É assim, explica lá, quando nós estamos a um nível, a uma oitava acima. Se me perguntares assim, ou uma frequência abaixo, há uma grande
predisposição para nós vivermos esta, aquela ou a outra experiência. Agora, a maneira como eu vou integrar essa experiência, boa ou má, porque é assim, imaginem quantas pessoas nós conhecemos que atribuem todos os males da sua existência ao meu pai. O meu pai é que é o culpado, ou o país onde eu vivo é que é o culpado dos meus problemas, o meu pai nunca me deu atenção, a minha mãe não sei o quê, que é, portanto, e nós podemos fazer isto de duas maneiras. Ou podemos culpabilizar o exterior, ou então interrogar-nos e dizer assim, mas porquê que o meu pai foi assim? O que é que eu precisava de aprender para que o meu pai tivesse aquela relação tão especial, que não me foi fácil, para que eu pudesse evoluir? Porque é que ele me abandonou, ou porque é que ele não existiu na minha própria existência? Qual era a lição portanto, que eu tinha no fundo, que aprender é com exatamente. Portanto, o que a astrologia diz é que nada é acaso, nem mesmo aqueles acontecimentos que nós às vezes que são de sofrimento, de dor, de dificuldade, porque eles no fundo nos vão abrir a nossa consciência para outros momentos em que vamos poder desfrutar justamente dessa nova sabedoria. Aliás, todos os testes servem para nos despertar para uma nova consciência. Agora, fiquem ainda connosco, porque nós vamos falar sobre o trabalho de Fernando Pessoa. Depois também falaremos sobre os livros e trabalho, obviamente, do Paulo Cardoso, mas fiquem ainda connosco, porque vamos falar sobre os mistérios do trabalho de Fernando Pessoa, desvelados pelo Paulo Cardoso. Então vai ficar aqui uma palavra, uma pergunta no ar. Fernando Pessoa era um bom ou um mau astrólogo? Paulo, tu és um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido para mim, investigador da obra de Fernando Pessoa, esse grande poeta, que era também um ocultista, cabalista, Rosa Cruz, templário e sei lá que mais, não é? Nessa medida podemos dizer que é o típico geminiano. O geminiano tem que olhar para todos os lados, tem que perceber tudo o que se passa à sua volta. E Fernando Pessoa não foi exceção. E porquê? Porque ele tinha uma concentração planetária no próprio signo de Gêmeos. E, portanto, isto multiplicava-lhe a curiosidade por todos estes setores que tu acabaste de referir. A ti, o que é que te levou a investigar o trabalho deste grande iniciado? Foi um acaso, se calhar um acaso que estava marcado no meu próprio horóscopo. Numa reunião há muitos anos, eu conheci uma professora chamada Ivete Centeno e que, no meio de uma conversa, me disse: Paulo, já que gosta tanto de astrologia, há de dar uma olhadela, há de ver o espólio de Fernando Pessoa, porque eu descobri uma série de documentos e todos os investigadores pegam neles e dizem: mas o que é que isto quer dizer? E ninguém sabe exatamente qual é a importância e o que é que aquilo quer dizer. E eu perguntei: professora, são muitos, são poucos? E ela disse: olha, se calhar são 200, 300 documentos. E eu disse: 200 fantástico. ou 300 documentos astrológicos. Isso já queria dizer que havia um envolvimento muito grande da parte dele na astrologia. Em astrologia. Entretanto, foi preciso cumprir algumas formalidades, foi preciso pedir uma autorização especialíssima na altura para poder tocar nos papéis delicadíssimos que o próprio Fernando Pessoa tinha escrito, muitas vezes em papel vegetal, em recortes de jornal. Já muito sensíveis, portanto, vamos lá, eles foram escritos entre 1902, 1908, 1915 e, portanto, alguns deles estão completamente fragmentados. E reparem, na altura, ao escrever à máquina, usava-se aquilo que nós sabemos ainda que é o papel químico. Portanto, tínhamos que fazer o original e o duplicado. E, portanto, esse papel, o duplicado, era ainda mais fino e mais frágil. Ora bem, e eu fui para o espólio de Fernando Pessoa, tive ainda a sorte de poder tocar, digamos, naquele material sagrado, porque eu considero uma pessoa de exceção. É mesmo sagrado. Eu considero ele era um grande iniciado, gênio, era um gênio. Uma pessoa acima do comum dos mortais. E um grande ocultista, que como grande iniciado. Eu comecei a perceber-me que, afinal,
Ele sabia imenso da astrologia. Portanto, para responder à pergunta que ficou aqui dita anteriormente, ele era um excelente astrólogo. E posso dizer mais, posso dizer que ele nasceu em 1888 e por volta dos seus 20 anos ele começou a interessar-se intensamente pela astrologia. Ele vivia em Durban, portanto tinha ido de viver para a África do Sul com a sua mãe e com o padastro, e na altura mandava vir de Londres já alguns pequenos livros de iniciação à astrologia. Ora bem... E que segredos é que tu nos queres revelar que para ti te fascinaram mais sobre a vida dele? Sobre a vida dele, isto é, sobre o trabalho dele, essencialmente. É assim, ele era um excelente astrólogo e ele estava a tentar perceber de que maneira é que a astrologia o ajudava a fazer a obra. E quando eu digo a obra, é uma obra com um O grande, a sua missão. A sua missão nesta vida. Mundo. E, portanto, ele percebeu, ao ler o seu próprio horóscopo, que havia um caminho a percorrer. Ele estava cá por uma razão, que não era uma razão comezinha, era uma razão elevada, era uma razão elevada, espiritualizada. E a astrologia seria, no fundo, uma ferramenta extraordinária para que ele pudesse fazer o tal caminho que eu há bocado disse, que tinha a ver com o horóscopo. O tal caminho com consciência. Exatamente. Não é? Tendo consciência de cada um dos passos que ia percorrendo ao longo da sua vida para poder tirar o melhor partido desses mesmos ensinamentos e da sua própria experiência de vida. Agora, posso adiantar, como curiosidade, que encontrei 318 horóscopos. Ora bem, fazer um horóscopo em 1915... Será algo extraordinário mesmo. Levava, a meu ver, à volta de 7 horas de cálculos. Portanto, eu descobri 318 horóscopos. Sim, não havia computadores. Imagina, não é? exatamente. Eu, quando comecei a fazer astrologia nos anos 70, usava já algumas calculadoras, mas havia aquelas calculadoras de manivela para trás e para a frente. E eu levava aproximadamente 1h30 para fazer cálculos com uma calculadora. Agora, reparem, no tempo de Fernando Pessoa, as contas eram todas à mão. Portanto, as contas de multiplicar, de dividir, as regras de 3 simples, que são precisas, todos os cálculos que é preciso fazer para se fazer um horóscopo. Portanto, eu posso dizer que ele passou milhares e milhares e milhares de horas dedicados. Cálculos. E não só. Uma coisa mais interessante ainda é que Fernando Pessoa sabia tanto da astrologia que ele próprio criou novas teorias astrológicas. Ele é assim. Ou seja, ele teve no fundo, canalizou informação, não é? Exatamente, a ponto de poder digeri-la e depois, com a sua, digamos, genialidade, a sua intuição, acabou por criar novas teorias astrológicas. Porque ele, certamente, como gênio que era, como todos os génios que têm isso, é inspiração. Sim, claro, no fundo ele foi beber à tal relação com o cosmos e tu tens aqui livros sobre isso? Em 1990 publiquei o primeiro livro sobre esta matéria, que se chama Marte e a mensagem astrológica da mensagem. Com os teus quadros fantásticos. Exatamente. Que eu na altura eu sou também... pintor e nesta altura fiz uma relação entre os poemas de Fernando Pessoa e as pinturas, ou seja, fiz pinturas inspiradas nos poemas de Fernando Pessoa. E eu lembro-me que o Paulo tinha sempre também folha de ouro nos quadros. Exatamente. Isso a mim fascinou-me na altura, porque eu próprio também gostava de trabalhar com a folha de ouro. E eram extremamente coloridos, eram fascinantes, a sério. Eu vou explicar porque é que... Reparem, eu tenho aqui uma foto, nesta capa vê-se perfeitamente a folha de ouro. Portanto, esta parte é a parte mais colorida do quadro. Indícios de ouro. Indícios de ouro porquê? Porque depois de me dedicar, digamos, a estudar toda a obra de Fernando Pessoa, dediquei-me sobretudo a Mário de Sá Carneiro. E houve uma obra importantíssima de Mário de Sá Carneiro, que era o grande amigo de Fernando Pessoa, que se chamava Indícios de Ouro. Estes indícios de ouro, no fundo, representavam o quê? A necessidade de descobrir o ouro do sagrado. Ou seja, no fundo, a necessidade... Sim, no fundo, o metal mais alquímico de Exatamente. todos. Portanto, a perfeição, a unidade
universal, a sacralidade. Porque o ouro, na realidade, é um metal É o material representa a luz. incorruptível. Exatamente. E o que representa Portanto, a luz sol, cristalizada, o sol tem a ver com a vida, o sol tem a ver com a imagem, o sol tem a ver com a vitalidade. Portanto, há aqui toda uma simbologia relacionada com isso. Por essa mesma razão, eu usava a folha de ouro justamente representando essa parte. O chegar a essa tentar chegar alquimia. a esse processo de perfeição, quer através da pintura, quer através dos estudos que ia fazendo sobre os próprios alquimistas procuravam sempre transformar o chumbo em ouro, o chumbo através da alquimia, a tal pedra filosofal. Exatamente. Portanto, no fundo, assim como a alquimia será a mãe da química, poderíamos também dizer que a astrologia é a mãe da astronomia. Portanto, a astronomia trata mais do lado, digamos, científico, o peso, a medida, o lado físico dos planetas, enquanto que a astrologia não. A astrologia vai mais além e vai tentar perceber o que é que aquele planeta representa no meu horóscopo. Porque é que eu tenho aquele planeta em conflito com o outro? Porque é que eu tenho este problema na minha existência? Portanto, um físico, um astrofísico, não se preocupa com estas Ele vai à parte mais vivências. matemática, Exatamente. mais física, Exatamente. mesmo, e não tão espiritual, tão etérica. Exatamente. No fundo, os astrólogos pretendem, no fundo, através da interpretação do horóscopo, tentar ser guias das pessoas para que elas possam tirar pleno partido das suas potencialidades. Porque se tu não gostas de ti, se tu não te conheces, é muito difícil que possas tirar pleno partido das tuas características. Claro, saber quem eu sou e para onde Exatamente. é que eu vou. Ora, não é? E, no fundo, e o que é que eu tenho que fazer? A astrologia é isso. A astrologia ensina-nos a perceber, a aceitarmos, a gostar de mim, e eu posso até dar aqui um pequeno exemplo. Eu, quando fiz o meu horóscopo, eu fiquei boquiaberto. Escondi, ou seja, fiz a minha interpretação através dos livros que me chegaram às mãos e fiz uma espécie de sebenta onde eu apontei todas as minhas características. Eu fiz o mesmo, mas com a numerologia. Exatamente. O Paulo é na astrologia, eu sou na numerologia. Então, e o que é que eu fiz? Eu escrevi tintim por tintim o que é que vinha nos livros sobre mim próprio. Eu disse, mas eu sou exatamente isto. Como é que é possível? E escondi aquilo a 7 chaves para que ninguém fosse ler aquilo que eu não não fui. A nossa alma. Ora, exatamente. Ler a nossa alma. Depois houve uma altura em que eu pensei assim, não, mas se eu afinal sou aquilo que eu tinha que ser, se calhar a vida tem um sentido. Se calhar esta nossa relação com o cosmos é um caminho a seguir. E, portanto, é um ensinamento, é uma progressão. Por isso, eu não tenho que ter vergonha nem medo de assumir aquilo que eu sou, como sou, desde que, sabendo as minhas limitações, eu consiga ultrapassar todos esses limites e todas essas barreiras que, aparentemente, todos os dias nos surgem ao longo da nossa vida. Portanto, este já foi uma parte do segredo de Fernando Pessoa que ele nos revelou. Agora diz-me uma coisa, e a nível da alquimia, tu achas que ele era um alquimista ou ele era mais... Não, Fernando Pessoa era ficava mais astrólogo, só pela astrologia, ele fazia, pela poesia, eu vou-te explicar, ele fazia pela escrita. Numerologia. Também fazia com numerologia como eu. Fazia I Ching, fazia Tarot, fazia uma série de... artes divinatórias. Exatamente. Para quê? Para indagar ainda e para mais perceber quais as que funcionavam melhor. Típico dos Gêmeos. Portanto, exatamente. Era uma curiosidade quase que mórbida. Nós somos insaciáveis a nível da curiosidade, é verdade. Agora há uma coisa muito interessante. Não sobre a vida dos outros, mas sobre o universo. E como funciona. Exatamente. Para onde vamos. E para onde vamos. De onde viemos. É verdade. E para onde vamos. As nossas origens, o quê? O que é curioso é que Fernando Pessoa teve a sorte de ter acesso ao melhor da astrologia que se fazia na época. Mas que através dos Rosa Cruz, através dos Templários... Eu vou explicar. Através de quem? Ele vivia em Durban, escrevia, aliás, ganhou um belíssimo prémio em língua inglesa e ele correspondia-se muito com astrólogos ingleses. Aleister Crowley, tinham, exatamente, também. Pois, mas iremos falar. Ou seja, ele no fundo, ele encomendava os livros e no fundo, na biblioteca que ainda hoje existe, na chamada Casa Museu Fernando Pessoa, existem todos os livros
através dos quais ele aprendeu a astrologia. E fantástico, querem saber, ainda não ainda conheci. são os livros que hoje em dia os astrólogos Estudam? podem usar, porque estão ainda atuais, são excelentes, porque é a melhor escola da astrologia. Portanto, era a melhor escola da astrologia, é a astrologia que se fazia no princípio do século XX, em Londres. Os astrólogos ingleses, no fundo, foram os seus mentores. Aliás, Londres, até desculpe interromper, Londres, para quem não sabe, Londres era talvez das capitais do mundo onde havia mais ocultismo, onde havia mais alquimistas, onde havia mais investigadores e sociedades secretas. Exatamente. E ele tendo o fascínio... E reparem, Fernando Pessoa, hoje em dia isso já não acontece, mas antes, quando se comprava um livro, na última página do livro, vinha sempre, o próximo livro vai ser não sei o quê. Ora, seja, quando ele mandava vir um livro de Londres, logo nas últimas páginas ou nas primeiras, já vinha o anúncio dos livros que iam sair nos próximos 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então o que é que ele fazia? Ele encomendava logo automaticamente. Ele escrevia para o editor, dizer, olha, quando sair o livro tal, eu quero recebê-lo imediatamente. Portanto, ele estava a par da melhor astrologia que se fazia no princípio do século no mundo inteiro. A astrologia não só, também pelo ocultismo, pelos vistos, não é? É assim, Ou não? eu sou mais... Tu estudaste Eu e investigaste mais eu a parte estudei astrológica, a parte astrológica. É assim, eu posso dizer que dos 100% de todos os estudos, digamos, ocultos de Fernando Pessoa, pelo menos 10% são astrológicos. Portanto, era o grande conhecimento, embora haja textos tibetanos, astrológicos, filosóficos, de toda a ordem, no fundo, aquilo que ele mais desenvolveu foi justamente o conhecimento astrológico. Então, e ele fez alguma previsão em termos do futuro para Portugal? Ele falou do futuro de Portugal ou teve visões em que ele explicou isso ou não? Ele preocupava-se, sobretudo, com um mito antigo, que era o mito sebástico. Do Quinto Império. Do Quinto Império. E, portanto, ele, no fundo, estava à espera, estava a tentar, através da astrologia, descobrir qual era o futuro de Portugal. E mais, qual era o seu papel nesse futuro português. Portanto, grande parte dos cálculos... Reparem, por exemplo, em relação à história de Portugal, eu encontrei cálculos desde o princípio da nacionalidade. Porquê? Porque ele estava à procura de fazer o tal horóscopo de Portugal. Mas nós não sabemos exatamente a que hora, de Portugal. a hora de nascimento da nação portuguesa. Porque, foi na Batalha de Ourique, foi na Batalha de São Mamede, foi ao meio-dia. Foi fundada pelos Templários, por Dom Afonso no Henrique, fundo, Fernando Pessoa estava à espera, estava a tentar, e quando erroneamente se diz Fernando Pessoa fez o horóscopo de Portugal, não, ele tentou fazer o horóscopo de Portugal e tentou várias vezes e fez várias versões para ver qual era a que batia mais certo com os acontecimentos. Portanto, no fundo, ele estava a tentar preparar-se para aquilo que nós chamamos hoje em dia a Era Dourada, ou seja, preparar-se para uma outra vinda de uma certa harmonia divina na Terra, e à qual ele chamava Quinto Império. Por isso ele se interessava tanto pelos escritos do padre António Vieira, do Bandarra, etc. No fundo, ele estava à espera de que a astrologia o ajudasse a preparar-se para todo este mundo que estaria para vir. Nós vamos certamente ter que fazer mais uma entrevista com o Paulo, porque o Quinto Império é um tema que nunca mais acaba, que eu também adoro e que também investigo, mas o Paulo certamente está ainda mais a par dessas novidades que há por aí, novidades e não só, de coisas antigas que se escreveram sobre o Quinto Império. Há inclusive aquele famoso mapa, mas eu não posso falar da Virgem com a coroa em Portugal, mas eu não posso agora falar nisso, porque não conseguimos ter mesmo tempo. Muito obrigado, Paulo. Tu também vais fazer uma exposição. O Paulo vai fazer uma exposição incrível em Madrid. O meu próximo grande trabalho é apresentar o Fernando Pessoa em Madrid. Para não sei quantas milhares de pessoas, não é? Isto é assim, por sorte dos deuses, eu fui convidado para integrar pelo teu trabalho também. Feira do Livro em Madrid. E a Feira do Livro de Madrid, a de Lisboa é grande, mas a de Madrid é a quarta mais importante no mundo.
Este ano estamos à espera, porque eu vou lá estar a mostrar o Fernando Pessoa astrólogo. Estamos à espera de 2.700.000 pessoas. Portanto, é uma responsabilidade tremenda e eu próprio já estou muito ansioso por causa deste acontecimento. Mas, no fundo, a minha missão nesse tempo, que vai ser quase um mês, vou fazer muitas vezes visitas guiadas e vou mostrar os manuscritos de Fernando Pessoa e interpretar cada um deles. E com isso fazer uma grande exposição no centro onde vai decorrer justamente a Feira do Livro de Madrid. Portanto, já sabem, se quiserem vão a Madrid, o Paulo depois, eu dar-vos-ei a data, com certeza. É entre meados de maio e meados de junho. Muito bem, depois na altura convidados. Nós iremos divulgar essa mesma data e, portanto, no próximo episódio, já sabem, muito obrigado, Paulo, foi um prazer enorme ter-te aqui. E não se esqueçam, que depois eu tenho um canal. Eu ia falar sobre isso, não me esqueço. E eu vou fazer depois também uma pequena conversa com o César, para ver como é que ele é. Então, qual já é o seu sabem. horóscopo. Vão ao canal do Paulo, que eu vou lá falar um pouquinho. Aliás, o Paulo vai falar um pouquinho sobre a minha parte oculta, não é? Que eu não revelo normalmente os meus segredos. Mas eu também não vou revelar o que seja muito secreto. Já sabem, não se esqueçam, no próximo episódio, não percam, vamos falar da cura reconectiva com a Cristina Ramalho. É um tema também extremamente interessante e também subscrevam o nosso canal, partilhem e ponham um like se gostarem. Uma boa semana para todos e muito obrigado. Paulo.